E nós voltamos então ao tema quente desta noite, que está discutindo a violência contra a mulher. E antes de mais nada, vamos dar o resultado da nossa enquete, que a gente sempre lembra que não é uma coisa científica, mas apenas para retratar a opinião das pessoas que estão assistindo ao programa. Então, 53,33% dos internautas disseram que sim, que os homens devem reembolsar o governo pelos gastos pagos com pensões às vítimas. E 46,66% dizem que não deve haver esse reembolso. É um número que chama atenção de qualquer forma, horrível, né? Olha, eu achei que ia dar 100%. Acho que, quem sabe, alguns agressores que eram capazes de votar contrário, né? Mas, ao menos a mim, me surpreende, sabe? Ainda ter tanta gente achando que alguém, sabe, não tem que ser responsabilizado por aquilo que faz. Porque todo mundo que sofre algum tipo de dano sempre vai atrás de uma indenização. Sabe? Então, assim, será que o Estado que sofre esse dano, que não foi provocado por ele, não pode ir atrás? E é um prejuízo para todo mundo, porque Exatamente. É um recurso que acaba não sendo usado para todo mundo, para o grosso da população, né? Além de toda a questão psicológica e física contra as vítimas. E que daria, seja, até uma indenização por dano moral, que é algo que até nem se busca. Ou seja, todas essas mulheres que até apareceram nas reportagens, assim, absolutamente mulheres aos pedaços, né, que estão ali. Será que elas não tinham direito até de serem indenizadas por dano moral? Eu não estou falando assim só em alimentos, que eventualmente elas têm o direito, sabe? O Estado a esse ressarcimento, mas também essa indenização. Eles têm que serem culpabilizados, responsabilizados por aquilo que ele faz. Então, acho que talvez esse número assim refleta ainda um pouco assim da falta de sensibilidade da nossa população de que, bom, a violência, alguém tem que ser responsável por ela. E, senadora, pelas incursões que a senhora tem feito nos estados, ainda se confirma aquela tese de que a violência existe em qualquer classe social, em várias idades também, né? Porque a gente estava analisando alguns dados, que a mulher, primeiro, ela sofre violência por parte dos pais, tanto o pai quanto a mãe, depois do marido ou companheiro, e na terceira idade, para os filhos, né? A mulher, a partir dos 60 anos, começa a ser agredida pelo próprio filho. E é verdade, porque, assim, a maior incidência de violência contra a mulher, nesse sentido, a violência física, psicológica, sexual, ela se dá mais ou menos nessa faixa dos 20 aos 29 anos. A maior incidência, mas nas outras faixas etárias também acontece. E a mulher idosa é aquilo que você disse, normalmente os filhos que estão no tráfico acabam violentando as suas mães, violentando as suas avós, porque eles querem dinheiro, precisam do dinheiro. Então retira tudo que tem dentro de casa, quando não consegue retirar mais as coisas de dentro de casa, aí eles querem dinheiro da própria mãe, então acaba violentando. Mas é outro tipo de violência, né? Agora, eu acho que a violência da qual que nós estamos tratando aqui, que é a violência praticada pelos companheiros, a violência doméstica praticada dentro de casa, ela é muito grave. E nós vimos que a maior parte desta violência, ela acontece em todas as classes sociais. Infelizmente, quem é de classe social, quem tem um poder aquisitivo maior, as mulheres têm mais receio de fazer a denúncia, porque muitas vezes tem um nome mais conhecido, tem um certo receio de se expor, mas as informações que nós temos recebido por parte das autoridades públicas é que a violência está presente em todas as classes sociais. Parece que elas têm mais o que perder. Inclusive, não tem mais vergonha até de não, denunciar. inclusive assim, é praticado por maridos que ocupam funções importantes, muitos são médicos, inclusive, e que praticam violência contra a mulher. Então, isso é muito triste. Agora, tem um dado que eu acho que é fundamental. Os gastos da saúde não se dá apenas quando a mulher tem uma agressão, um corte, é esfaqueada, alguma coisa, vai lá e se cuida. Quer dizer, um ferimento mais imediato. Mais imediato, mas o tratamento psicológico dela e dos seus próprios filhos, que é um tratamento mais demorado. Esse que precisa ser também olhado. Então, uma mulher que passa anos e anos sendo violentada pelo seu marido, que muitas vezes ela se obriga a permanecer morando com ele, porque ela tem filhos pequenos e ela se preocupa com os seus filhos. E às vezes não tem condições financeiras também de se manter as crianças. Né? Justamente, ela acaba tendo que conviver com ele. Então, isso é muito grave. Agora, a emancipação econômica das mulheres, que também é uma política pública que o governo federal tem buscado implementar, no sentido de que as mulheres realmente têm a sua renda própria.
Então, é capacitar essas mulheres, preparar essas mulheres para o mercado de trabalho, para que elas possam realmente ter a sua própria renda e ter como sustentar os seus filhos e não ter que ficar dependente dos seus maridos economicamente. Mas enquanto isso não acontece, precisa haver uma rede de amparo, porque as mulheres que não são independentes ainda possam se socorrer, né? Possam criar. Mas é que o índice é complicado, né? Porque assim, ó, 64% da estatística que se tem das mulheres que são vítimas de violência doméstica, ao menos dessas que levam ao tipo de denúncia, elas não dependem economicamente do seu agressor. Mas a dependência, às vezes, ela é pior, ela é mais perversa, é uma dependência psicológica. Ou seja, elas não conseguem sair daquele espaço de dependência, elas têm vergonha de dizer para a família do que está acontecendo. Como eu sempre digo assim, ninguém precisa ter vergonha de ser vítima, não. Quem agride, quem tinha que ter vergonha é quem agride. Mas existe esse certo pudor, sabe, de dizer e denunciar, e a família não aceitar, ou dizer, bem feito, eu te disse, para não casar com ele, não viver com ele, enfim, né? E perante os filhos também, então, essa busca dessa mantença desse status, dessa ideia ainda assim um pouco meio sacralizada, de que a família precisa ser mantida a qualquer custo. A qualquer custo. Isso é um pouco que está mudando, né? Nós estamos com um novo conceito de família, um conceito mais aberto, sabe? Onde se valoriza mais o vínculo afetivo das relações, sabe? Que a família permaneça enquanto ela é uma estrutura de convívio saudável. E a lei traz esse conceito. A lei diz que família é uma relação íntima de afeto. Não, e claro, e todos esses dados que a gente citou aqui ainda são dados diante dos casos que são denunciados, né? Porque tem muitos casos que as mulheres não fazem as denúncias, escondem, como a senhora mesma falou, dependendo de classe social, da relação que ela tem com o marido e tudo mais. Né? Acho que há uma deficiência muito grande ainda no país e nós já constatamos isso através das nossas audiências públicas, que é a sistematização dessas informações. Na verdade, os dados mais confiáveis são os dados da saúde, porque a mulher chega no serviço de saúde, ela registra, ela é atendida, então aquilo tudo ali é registrado. Mas, no geral, essas informações, elas não existem algo que comunique isso, né? Eu estou vendo a doutora Berenice aqui que não está concordando. O que é? Rapidamente, doutora, porque infelizmente está acabando. Muitas vezes ela não diz que ela está lá para ser atendida e que foi vítima de violência. Ela diz que caiu da escada, ela diz que, sabe, que levou um tombo. Também tem enfim, isso, é verdade. Tem isso, então o dado, de fato, mas não o que eu quero enfatizar... Dados confiáveis, na verdade, a gente não tem, né? O que eu quero enfatizar aqui é que os dados que nós temos não são totalmente reais. Né? Eles são insuficientes, porque não existe... Mas o problema é maior do que a gente sabe. É maior do que a gente sabe. Não existe uma sistematização por parte de todos os órgãos públicos desses dados e que não há uma comunicação dessas informações. É preciso criar no país um sistema de informações que se comunique. Os dados da polícia, os dados da saúde, os dados da justiça, esses dados precisam se comunicar. Então, precisa criar um sistema que eu acho que, inclusive, conversamos recentemente com o ministro da Justiça, ele mesmo dizia isso. Nós precisamos criar um sistema realmente que nos dê as informações reais do que acontece no nosso país. Para a mulher poder ter segurança, ela precisa ter segurança para poder denunciar. Acho que aí nós vamos começar a diminuir o número da violência. E até para que as políticas públicas possam ser implementadas. Quer dizer, eu tenho onde ir, eu tenho onde me socorrer, eu tenho onde denunciar, eu vou receber o apoio do Estado. Então, quando a mulher desiste, muitas vezes, quem faliu foi o Estado. Falhou, não foi ela, né, que denunciou e tem que voltar porque não se sentiu amparada pela justiça. Perfeito, então. Queria agradecer muito a senhora, doutora, pela presença aqui, a senhora também, senadora. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença no nosso programa. E o Tema Quente desta noite está chegando ao fim. Você acompanha mais notícias sobre o Brasil e o mundo daqui a pouco no Leitura Dinâmica. E nós voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite e obrigada pela audiência.